Bom dia, meus amigos. Forma-se nesse momento, então, a rede de amigos Tenda da Lore. Um dia muito bonito e aqui no Rio Grande do Sul e no município onde nós estamos, cerração baixa, não é? Neblina. E aí tem o ditado, cerração baixa, sol que racha. Nós estamos tendo um inverno atípico, em que todas as temperaturas possíveis, tu atravessa o dia todo, né? Daqui a pouco tá muito frio, tá muito muito quente. Agradecer a todos os amigos, agradecer a cada um de vocês que nos acompanham, né, no programa Tenda da Lore, agradecer a todos que acompanham a nossa programação aqui diariamente, o pessoal da técnica, a todos, a direção dessa casa, muito obrigada e infinitamente grata. E também lembrá-los que hoje é quinta-feira, né? Não é sexta, então é quinta. Quinta-feira. E é um ótimo dia para ser feliz. Lembrá-los que no município de Esteio vai acontecer a 20ª Feira do Livro, em que o patrono é Luiz Coronel. E a Feira do Livro vai do dia 28 de julho ao dia 5 de agosto, na Avenida Ernesto Dornelles, mais conhecida como Avenida do Carnaval. Então estão todos convidados para este evento maravilhoso que é do nosso calendário oficial e que com certeza teremos algumas atrações para complementar esse momento cultural no município de Esteio. Certo? Meus amigos. Dito isso, nós vamos então agora tirar uma carta, que é a carta do dia, e vamos ver o que ela nos mostra. Nós tiramos a carta número 24, carta do coração. E o que é o coração, se não a forma como nós encaramos emocionalmente as coisas que nós vivemos na Terra? Então, o que diz essa carta? Amor incondicional. Nós, enquanto seres humanos, devemos, na nossa essência, através da experiência que nós temos durante a estada na Terra, perceber que tudo aquilo que nós direcionamos o nosso amor, a nossa atenção, e que vocês chamam de foco, determinação, é o que vai dar, então, o traçado do caminho. É igual quando vai fazer bordado. Tu tem que desenhar, fazer o risco, para ter o quê? O direcionamento daquilo que você realiza, que você quer realizar, desculpe, e ter o resultado que você deseja. Mas prestando muita atenção naquilo que você está fazendo. Por conta que somos responsáveis, e há uma grande responsabilidade, que é o comprometimento etérico daquilo que você realiza, daquilo que você deseja e daquilo que você sente. Nós vivemos num plano que chamamos 3D, terceira dimensão, e que nos possibilita, de todas as maneiras, realizar tudo que é possível para o nosso desenvolvimento. Reparem que, quando nós, enquanto crianças, vamos à escola, nós não vamos direto para o 3º grau, para a faculdade, nós vamos para a base daquilo que será o objetivo final. Então, nós estamos desenhando o que nós vamos bordar e o que nós queremos fazer de nossas vidas. Não adianta tentar desfocar a sua frequência por conta do outro e colocar exatamente a responsabilidade no outro, daquilo que você mesmo traçou. Não adianta. Enquanto tiver com as mesmas atitudes e as mesmas ações consigo e com o ambiente, como que as coisas irão mudar? Não existe isso. Existe
uma grande tendência de nos encolhermos, ficarmos de uma maneira estagnada, sem aceitar verdadeiramente aquilo que está nos incomodando. Porque é igual quando tu compra um sapato e tu usa aquele negócio apertado. Não, vou usar porque é bonito. Não existe isso. Pode outro olhar e achar que está elegante, mas tu, enquanto ser, está incomodado. Então tem que arrumar isso. Não adianta o outro querer fazer por você. Não existe isso. Eu já disse, vamos repetir, e por conta das hierarquias que nos orientam, não adianta. Tá com sede, o outro não vai tomar água por ti. Quem tem que tomar água é você, não é o outro. O mundo em que nós vivemos é o mundo que nós enxergamos. É o mundo que nós construímos. Isso é uma característica da civilização desde os primórdios. Então não adianta sacudir o outro para fazer com que ele veja o que você está vendo. Porque essa máxima é real, dependendo do ponto de vista, não é? Dependendo do ponto que é visto o ponto. Eu posso estar observando uma obra de arte numa distância de 2 metros ou menos até. A maneira que eu estou olhando, da forma como eu estou, a posição que eu estou e o sentimento que eu estou naquele momento, vai modificar completamente a minha maneira de interpretar as coisas. Então tenhamos cuidado com o julgamento. E agora me recordo que quando eu era adolescente, eu estudei numa escola em Porto Alegre chamada Júlia de Castilhos, que aliás foi lá que eu aprendi a matar aula, né, gente? E nós tínhamos uma professora de artes, chamava-se Hilda Oberhaas. Então ela tinha uma série que ela fez que eram As Meninas Deitadas. E nós íamos então, naquele tempo, que não é tão longe, íamos todos às galerias. Uma das atividades da professora era essa. A gente ia visitar as galerias de arte em Porto Alegre, independente do teu gosto por determinados, como é que eu vou dizer, estilos, né? Surrealismo, romantismo, e por aí vai. Então nós íamos às exposições com a professora e isso eu me agradava muito. Isso foi muito importante porque isso faz parte do meu ser. Então a gente observava e ela dizia assim: agora nós vamos naquela, assim, sabe, naquela sutileza, naquela leveza, ela dizia assim para nós, a professora Hilda Oberhaas, ela falava assim: vamos observar essa obra dessa distância. Ela falava assim: quando nos aproximar, nós vamos perceber a textura, o movimento do pincel que foi feita esta obra. Ela falava dessa maneira. Observem as cores. Observem aquilo que provavelmente próximo você não enxergaria, mas que distante você enxerga. Então, ela não estava só nos mostrando aquela obra de arte, ela estava nos mostrando a vida. Ela estava nos proporcionando momentos para que nós, enquanto alunos, observássemos a nossa própria trajetória. As lições que nós recebemos durante a nossa experiência na Terra são muito importantes. E aquilo que parece assim tão sem valor e tão sem importância, na verdade, é algo fundamental. Então não vamos nos perder no primeiro momento, e aí faço uma analogia, em que você observa o quadro a 2 metros de distância, sem saber exatamente o tipo de material que foi usado para fazer aquela obra, o movimento do pincel, como dizia a minha sábia professora. E observando isso, porque na verdade estamos nos olhando, somos seres em constante transformação e em constante modificação. Então nós temos que nos observar nas diferenças e nas diferentes distâncias de nós, enquanto seres espirituais encarnados na Terra. Vamos emanar aquilo que queremos receber. Nós não podemos ficar o tempo inteiro reclamando das coisas. Quanto mais tu reclama, mais tu afunda.
É igual cair em areia movediça, né? Quanto mais te mexe, mais para baixo tu vai. Então, por favor, vamos nos olhar, vamos nos permitir para que assim possamos realizar uma obra perfeita da nossa vida na Terra. Porque o que a gente faz de bom e de bem, ou não, fica no nosso campo eletromagnético, que vocês chamam e nós chamamos de aura, que nós chamamos de campo, e que a maioria dos sensitivos percebe. Então fica ali, tu sendo ruim, entre aspas, e sendo bom, aquilo vai ficar registrado no teu campo. Então vamos observar, porque se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Como é que eu vou ficar assim, ó? Ai, ninguém gosta de mim. Ai, que horror essa vida. Ficar assim pra quê? Tô atraindo o quê? O que eu estou atraindo pro meu ser? O que eu estou fazendo comigo? Não é com o outro. Você nunca vai fazer pro outro. Então, assim, a lei do retorno é uma máxima e ela é tão verdadeira que faz com que nós, enquanto seres que estamos experienciando, a gente não se dá conta das coisas. Então, a lei do retorno é implacável. Ou seja, a regra de ouro. Isso é uma regra de ouro. Porque ninguém acorda de manhã para dar coisas erradas na sua vida. A gente acorda para ser feliz. Por favor, não esqueçam jamais, 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 jamais. Nós nascemos do amor e vivemos do amor. Nós pedimos para todos os seres da Terra que façam como hábito, então, uma reflexão sobre si mesmo, uma autoavaliação sobre toda e qualquer circunstância da sua experiência na Terra. Quando nós vamos fazer uma avaliação, por exemplo, de aluno, por exemplo, em determinado segmento que você possa estar ministrando compartilhando algum conhecimento, o que você faz? Você não vai comparar um aluno com o outro. Você vai comparar, de fato, o desenvolvimento e a trajetória daquele aluno. Então, início, ele não tinha condições de fazer tal movimento na dança, por exemplo, né? Aí passaram-se 2 meses, além de realizar este movimento, ele conseguiu criar uma maneira de também desenvolver este movimento e também conseguiu adaptar-se à nova coreografia, por exemplo. Tu não vai comparar ele, que é um iniciante, com outro que já é uma pessoa que já tem um certo desenvolvimento, por exemplo, na dança. Tu não pode comparar isso. Porque a pessoa já está lá com toda aquela bagagem, assim como esta outra pessoa. Então, eu não posso comparar. Então, quando nós vamos fazer avaliar coisas, vamos nos avaliar. A autoavaliação é de suma importância para que tenhamos, então, a oportunidade de fazer melhor que antes. E não adianta ficar achando, porque o fulano fez, está errado. Fulano não sabe, quem sabe sou eu. Não. Sempre vai haver alguém que sabe muito mais e sempre vai haver alguém que sabe um pouco menos. Então, nós é que nos posicionamos diante de toda esta gama energética de conhecimentos e de troca de frequências vibracionais no plano terrestre. Quero mandar um abraço, então, e agora, não é? Para todos os meus amigos, especialmente os que estão na Bahia. Meu abraço, meu amor e meu carinho, meu cheiro, como diz, né? Por conta que sou muito grato pela amizade de vocês. Por todos os amigos que nos acompanham. Eu vou dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tem alguém falando comigo, né? Que vocês sabem que eu fico olhando, né, gente? Vamos olhar aqui. Eu tenho que olhar. Essas tecnologias, ainda vou me acostumar com esse negócio. Vamos ver aqui. Pois a coisa mais importante da nossa experiência na Terra é a consciência que nós temos que ter com relação a nós. Nós, enquanto seres, nós, enquanto pessoas responsáveis realmente por todas as questões da nossa vida. Quando eu falo de comprometimento etérico, eu estou falando justamente daquilo que eu sou responsável na Terra. O que está procurando, Anderson?
Sim, vieram 3 vezes entrar e vocês estão procurando o que, Anderson? Então não tem condições, né, de poder, na verdade, tu desenvolver algo se tu não é comprometido contigo mesmo. Não existe isso. As pessoas ainda ficam apontando os outros. Daí quando eu falo de que tudo nessa vida tem um porquê, uma razão, e aí o que acontece? As pessoas não percebem de verdade, de fato, o que está acontecendo. Eu quero mandar um beijo para a Luiz Streit, eu não sei dizer, desculpa, mas eu não sei dizer teu nome. Streit, desculpa, um abraço para ti. Então é assim, não adianta. Hoje, enquanto eu vinha para cá, eu sou um ser normal, eu venho de lotação, né? Aqui no município onde eu moro não tem ônibus, porque o ônibus que tem é intermunicipal, né? Então nós usamos as lotações, que tem um motorista e tal. Quando eu subi na lotação, percebi que tinha uma senhora próxima ao motorista. Ela falava demasiadamente alto e falava sobre o problema de relacionamento dela, isso e aquilo. Ela falava muito alto. Primeiro momento, eu tinha vontade de descer da lotação. No segundo momento, eu me sentei, porque era o único, por isso que ninguém queria ficar ali perto, né? Me sentei, respirei fundo e fiquei quieto. Por quê? Eu julguei quando eu entrei. E a pessoa estava desabafando. E quantas vezes a gente já desabafou por aí, fez até pior do sentido daquilo que eu observei. E o que acontece também? Quantas vezes nós ainda não percebemos e queremos que o outro seja quadradinho, paradinho e tal, e não tenha nenhuma atitude? Quantas vezes? E eu percebi que era uma pessoa que estava, naquele momento, vivenciando algo que desesperada. E fazia com que ela verbalizasse toda a emoção que ela estava acontecendo com ela na vida dela. E por que eu fiquei dessa forma? Porque eu julguei quando eu entrei. E aí eu me dei conta, meu Deus, eu estou fazendo tudo o contrário que eu falo. Que olhando aquilo e percebi que a oportunidade, de repente, que ela tinha, ela tinha cacófago, né? Que ela teve naquele momento era verbalizar para o motorista tudo que ela estava vivendo. E isso poderia dar condições para ela ficar um pouco melhor e o coração um pouco mais, vamos dizer, aliviado. Quantas vezes nós fizemos isso? De olhar para o outro e ficar julgando. Quando eu percebi isso, eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olhei para aquela pessoa e me coloquei no lugar dela, porque você pensa bem, né? Pelo relato que ela estava tendo, assim, eu fiquei olhando e percebi que por mais que a gente tente ser normal, ninguém é normal. Eu não sou normal, você não é normal. Você sabe o que é normal? Normal é quem segue normas. E ela, naquele desabafo, mostrou o quê? Que todos nós, independente do que seja, onde esteja, nós usamos o coração, que foi, acho que essa carta. Foi essa carta que saiu hoje. Usamos da emoção, em todos os sentidos. O ser humano só experiencia na Terra através da emoção. Então, nós não podemos ficar o tempo inteiro apontando para os outros sem a gente se olhar. Isso foi uma grande lição hoje pela manhã, por conta que eu percebi que aquele que tem a coragem de expressar o que sente, ele é muito mais livre, muito mais. Então, vamos então nos observar. E quando nos observarmos, como eu falei antes, que a gente estava anteriormente comentando, quando se faz uma avaliação de um aluno de dança, compará-lo com ele mesmo. Então, assim, 2 anos atrás, como é que você se comportava diante de uma situação? Ou 1 mês atrás, como você se comportava? De que maneira você
agia com determinadas questões para ver que nesse momento, com certeza, alguma coisa mudou e mudou para melhor. A grande dificuldade que nós humanos temos na Terra são as mudanças. E por isso que essas mudanças são fractais energéticos dentro da intensidade de cada um, enquanto sistema humano, que faz com que projete, às vezes, através do pensamento, uma conexão muito além da sua compreensão para poder atingir o seu objetivo. A todos aqueles que canalizam energias e frequências, observam, na grande maioria, essas energias que são assim instáveis em todos os lugares. Muitos são tocados por essa energia, né, de tal maneira que ficam às vezes assim, se a energia não é muito boa, fica... E muitos conseguem já lidar com essa frequência discordante, fazendo com que isso não altere o seu estado, inclusive de consciência. Por conta que é muito fácil você se desprender daquilo, energeticamente falando, quando você está conectado com frequências superiores. E quando eu falo frequências superiores, são mentores espirituais, é Deus, é Jesus, é quem você tem como seu protetor. E não precisa, como eu digo, né, ser o protetor e não é. Eu canalizei uma mensagem do doutor não sei o que. É assim que as pessoas, na maioria, fazem. Bom, se canalizou uma frequência de energia para um redirecionamento, prestem atenção, porque se foi direcionada para o seu interno, porque você primeiro precisava daquilo ali. Não é porque eu recebi que eu tenho que passar para os outros, não é nada disso. Recebi essa advertência e depois, elaborando tudo isso e tal, e compreendendo, é que eu vou transformá-la para que os outros também assim o recebam. Vê se tem alguém falando aqui comigo. Vamos observar. Vamos observar aqui quem é que falou comigo. Pessoal mandando abraço no WhatsApp. Abraço para todos vocês. Abraços e beijos. É um amor. Eu acho um amor porque as pessoas, elas ficam mandando beijos. Então eu quero mandar também um abraço pro pessoal de Londres que está nos acompanhando, né? Abraços e beijos pro pessoal em Londres que me acompanha, só que eu não sei nem dizer o bairro, né? Porque eu não falo inglês, gente. Um abraço para nossa amiga, é uma menina brasileira que mora, que eu conheço desde pequena, né? Já uma pessoa assim bem querida, amiga minha que mora em Londres. Um abraço, um beijo do Rio Grande do Sul, um beijo do Brasil para você. Isso é fantástico, tu poder emanar essa energia de amor, emanar essa energia de amor para qualquer lugar do planeta, né? Eu fico muitíssimo feliz com isso. Bom, é isso que nós temos que fazer conosco, é estarmos abertos e reconhecer. Se eu fosse um ser divino, eu estava em oitavas superiores, eu não estava na terceira dimensão chamada Terra, eu não estava aqui, estava em outro lugar. Então aquela coisa assim, eu sei mais que o fulano, então tem que ser como eu quero e acabou. Não existe isso, não existe. Existe coerência, nós temos que ter coerência com as coisas. Porque o aprendizado é diário. E se eu estiver focada naquilo que me dá harmonia e me dá paz, eu não vou me incomodar com absolutamente nada. E quando começar a se irritar com determinada coisa, opa, vou me dar conta, o que é que está acontecendo comigo? Porque nunca é o outro, sempre sou eu. Por que isso ainda me incomoda? Desculpa. Por que isso me incomoda? Por que eu ainda tô nessa frequência? Vamos rever. Vamos rever. Porque tu vai trabalhar diferentes frequências, tu fala com várias pessoas, tu conversa com muita gente. Tu vai reverberar aquilo que tu tem no teu interno.
Não existe isso. Eu não posso exigir que o outro realmente me entregue aquilo que ele não tem. Não adianta. É igual quando termina a pasta de dente, tu fica apertando lá aquele negócio, não sabe mais nada, não vai sair. Pode até estar escrito pasta, creme dental. Aí tu vai lá e aperta, não tem mais nada. Tu tem que ter consciência. Nós temos que ter a consciência. Ah, despertar consciência. O que que é? Tem que despertar aquilo que tu... Como é que vai despertar um negócio que não tem? Não existe. Vão tomar conta das suas vidas, vão, sabe? Vão direcionar o seu amor para aquilo que seja importante, mas não um amor possessivo, não um amor que proíbe que isso, que aquilo, isso não existe. Amor incondicional. Um dos 2 grandes exemplos de amor incondicional, o amor das mães. E começou, adoro perros, me gustam os perros. E os cães. Observe que os animais, os gatinhos, os cães, os animais, né? O cachorro, ele dedica a vida inteira. Tu tem um animal de estimação, é a vida inteira. Tu pode chegar triste, tu pode ficar alegre, pode chegar na tua casa. Do jeito que tu chegar em casa, tu é recebido como um popstar. Sempre. E sem aquele questionamento que muitos humanos têm. Ah, porque tá com essa cara? Por que tu não foi em tal lugar? Por que tu deixou aquele negócio? Não. E quantas vezes nós fazemos isso com os outros? Às vezes as pessoas dizem assim, olha, quero ficar 5 minutos quieta. Aí a pessoa fica, o que tu tem? Onde é que tu foi? Por que tu tá assim? Quando é que isso vai acabar? E blá, 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 blá. E o que isso acontece? Por que isso acontece? Porque nós também não nos respeitamos. Porque nós também permitimos que o outro da raça humana, né? Eu não estou falando de animais agora, que ele faça o que acontece. Ai, não aguento mais o fulano, ele faz isso, faz aquilo. Tu já chegou pro fulano e disse, olha, me incomoda isso, gostaria de conversar sobre isso, mas não já ir gritando com 3, 4 pedras na mão. A pessoa tem que ir desarmada com as coisas. Tanto que na Idade Média, quando iam fazer reunião, lá o pessoal, reuniões, né? Nas tábuas redondas, o pessoal deixava as espadas enfiadas na terra e entravam para a reunião, onde era, numa tenda, alguma coisa assim. E as pessoas, então, têm que ir desprovidas. Se eu já vou com uma intenção, melhor nem ir. Ah, não, eu vou fazer um tratado de paz, mas a minha adaga está amarrada no tornozelo. Que isso? Então, melhor não ir. Se eu vou causar um transtorno com a minha postura para algo que eu desejo ao contrário, que no caso seria a paz, por que eu vou ir com uma adaga amarrada no tornozelo? Então eu não estou de fato pronto comigo mesmo para emanar aquilo que eu estou desejando tanto. Então vamos literalmente, e entre aspas, tirar as adagas do tornozelo. Porque enquanto for assim, as coisas não mudam. E aquele que não quer mudar, não muda, não muda e não muda. Tu quer ajudar alguém, estende a mão, tá caído. Se ele não fizer o gesto de entregar a mão, segurar a tua mão, então não adianta ficar ali o tempo inteiro. Fulano pega na minha mão. Fulano levanta, fulano isso, fulano aquilo, mas o fulano não quer. Ah, porque aí a pessoa cessa a culpa, porque o fulano agora tá lá virado numa coisa, porque eu estendi a mão, porque não sei o que, não sei o que. Não. Se torture. Você fez o que você tinha que fazer. Agora, se a pessoa não deseja o mesmo, porque o meu querer, gente, não é o mesmo do outro. Grande problema da humanidade é a comunicação. A gente sempre acha que o outro, a gente ficou aquela coisa, o outro sabe que eu gosto disso, por que ele fez aquilo. E um negócio que eu sempre falo, e eu acho bem interessante, que é uma questão de relacionamento. A pessoa viaja, passa em frente a uma padaria que tem um doce maravilhoso, né? E a esposa ficou na outra cidade. E aí ela pensa, ele vai passar em frente à padaria que eu amo e vai trazer aquele doce maravilhoso que eu gosto. Aí o marido chega de viagem e tal, ela abraça, recebe, barará. Ela olha e põe as mãos na cintura e diz, aí, meu, tu passou em frente à padaria lá da dona taranã, taranã. Não vou fazer propaganda. E cadê meu doce? Ele fica olhando, mas como assim doce?
E, no entanto, o marido chegou mais cedo para jantar com a fulana. Vocês não, comecem a pensar nas coisas. O outro não tem que ter a obrigação de. Só porque eu gosto de tal doce, ele tem que passar lá e trazer. O meu querer não é o querer do outro. E nunca vai ser. Ah, não, porque ele sabia que eu não gostava da pessoa tal. Ele sabia que não sei o quê. Tem que parar e se dar conta que às vezes a outra pessoa está fazendo muito mais do que trazer o doce. Entendam como quiser. Essa coisa de achar que o outro tem a obrigação de fazer, essa coisa do outro achar que tem a obrigação de fazer, faz com que nós fica estagnado. Ah, não fez porque eu faço tudo para ele, porque ele não me enxerga, porque ele não fez isso, porque não trouxe. Não. Isso não leva absolutamente nada. O grande problema da humanidade, quer dizer, a grande solução, né? Vou falar assim, é a comunicação. Enquanto que eu achar, não vai dar certo. Eu tenho que o quê? Eu tenho que olhar, eu tenho que ter essa consciência. E isso sim é consciência. Prestar atenção no que é real, no que pode ser feito, o que pode ser desconstruído. Para que eu possa, então, ser plena em absoluto sentido naquilo que é o melhor em minha vida. Mas não colocar o fulano e o ciclano na lista. Nem os gêmeos nascem na mesma hora, diferença de segundos. Pode estar no mesmo útero, but não no mesmo momento. Vamos prestar atenção nisso, porque isso causa muitas, às vezes, desgastes desnecessários. Aí, por exemplo, tu mora numa rua e o vizinho da frente não fala contigo. Aí tu começa assim, mas aquele vizinho é antipático, né? Ele nem olha, ele nem isso, nem aquilo. Às vezes o vizinho é tão tímido que não olha. Aí um dia tu abre o portão, sai pra rua e diz bom dia, vizinho. O vizinho diz, bom dia, que bonita aquela sua roseira, queria lhe pedir uma muda, bababá. As pessoas têm que tomar conta disso, porque senão fica criando coisas que não existem. E fica o quê? Como eu digo, co-criando. E nesta co-criação, as emanações energéticas são tão fortes e densas conforme a intensidade de emoção. E você fica preso em coisas que você mesmo criou. Então vão observar isso. Mas observar de verdade, não é ficar olhando assim, tá. Igual quando tu abre a geladeira e olha assim, o que eu vou pegar aqui? Será que é o chocolate ou o suco? Vamos parar com isso. Então vamos ser reais. A ilusão é uma coisa que nós mesmos estamos mantendo nas nossas frequências. Então está na hora de cortar isso. Chega. A partir do momento que eu, enquanto ser consciente, pleno dos meus sentimentos, emoções, vontades e energia, posso ir aonde eu quiser, com quem eu quiser, na certeza, na convicção que o maior combustível é o amor incondicional. Enquanto tiver cobranças, isso já tem, aí já diz, tem condições. Vou fazer tal coisa se tu lavar a calçada, se você me levar até a escola, se você me pagar isso, barará. Esse se, vou dizer uma coisa, é tão estridente, tão extremo no sentido de energia, que você fica grudado nesse negócio, às vezes uma experiência inteira, uma vida inteira aqui na Terra. Porque atrelar as suas coisas a outro e a condições e situações, tu vai ficar a vida inteira andando em círculos, igual aquelas revistinhas que eu lia do Tio Patinhas, né? Ele ficava pensando assim, andando em círculos. Revista em quadrinho, eu tô falando. Não dá. Vai andar mais em círculos.
Porque cada movimento realizado nesse plano, você se compromete etericamente. Não é que vai se comprometer com fulano, por isso, por aquilo. Que nem ontem, uma pessoa passou na minha casa e aí disse assim, numa situação aí. Tem que colocar teu nome, mas aí tu coloca o nome de outra pessoa. Bota o nome da tua filha mesmo. E eu disse, não, mas ela não tem 18 anos. Ah, não, mas inventa. Não, pera um pouquinho. Não vou inventar. Parece tão bobo isso, não. Ela não tem 18 anos, ela é menor de idade, eu não vou botar. Porque o que acontece? Aquilo já é banal para a pessoa, que é normal, já tem que alterar um negócio que não é. E não. Tem que ter condições reais e ser verdadeiro com você. Isso não é nada. Não é nada. As pessoas furam fila, né? Como a gente diz. As pessoas apertam um pão na padaria. As pessoas vão lá, pegam as frutas, ficam amassando. Assim que as pessoas fazem. Não, eu só amassei, só furei uma fila, só, entendeu? Só passei um sinal fechado. E aí só é igual ser e só. E vai ficar nisso. Como é que alguém que emana uma coisa dessa vai adiante? Por isso que minha vida não dá certo. Não sei o que, não aguento mais. Que é isso? Vai olhar o que está fazendo, que nem eu digo. Serve a água, pega a jarra d'água, serve a água e depois quando o pessoal só emborca a jarra d'água, que é isso? Vamos parar de emborcar a jarra. Tudo é muito simples. As chaves estão aí. Para a gente acessar os códigos na terceira dimensão é muito fácil. As chaves estão todas aí. Existe ainda necessidade na Terra, por exemplo, de pessoas fazerem iniciações, né, dentro de vários segmentos holísticos, religiosos e tal. Para que as pessoas recebam, então, o que seja necessário para executar determinada atividade com mestria. E eu só posso realizar alguma coisa com mestria se eu tiver propriedade para tal. Senão não adianta. E aí fica aquela história do comprometimento etérico. Né? Eu não sei o quê. Mas tudo é resultado daquilo que tu resolveu fazer, do que tu decidiu. Para lá um pouquinho. Vamos ter coerência. Quando eu falo em observar, pensar e agir, eu me refiro isso diariamente, a cada segundo. E não me vem com esse papo, não, vou me ajoelhar na igreja, no templo, não sei aonde, porque eu tenho que pedir perdão, rezar não sei quantas orações. Gente, nós somos 24 horas espirituais, eu não sou quando eu só estou ajoelhada lá rezando. Como é que eu vou rezar lá e fazer tudo ao contrário? Que isso? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não existe isso. Somos 24 horas, gente. 24 horas. Seres espirituais. Não é só a hora lá que eu estou recebendo a psicografia. Não é só a hora que eu estou lá trabalhando com a minha entidade. Que isso? Para aqueles que recebem entidades. Vocês têm que tomar conta disso. Tomar conta e se apropriar daquilo que é necessário para a sua frequência vibracional, para que possa, então, de alguma maneira, ter a condição de realizar o que seja necessário. E observem, tudo é necessário até que deixe de ser. Toda vez que resolvemos mudar algumas coisas nas nossas frequências, nas nossas vidas, nós temos que ficar atentos que para abrir algo, para poder colocar algo novo, nós temos que nos desfazer daquilo que não é mais. E aí me refiro às memórias, porque nós herdamos memória, DNA, e as memórias, eu falo assim, campo áurico, né? Daqueles eventos importantíssimos que ocorreram na sua experiência na Terra. Vocês observem que emocionalmente ainda estamos ligados quando nós não resolvemos essas questões que estão no nosso campo etérico, no nosso campo eletromagnético, aura.
Quando não resolver isso, não adianta sapatear. E existem muitas coisas por aí que são os instrumentos para serem usados para a gente poder retomar a nossa experiência na Terra, que é o Reiki, entre outros. Tem florais, tem aromaterapia, tem musicoterapia, tem outros segmentos dentro do sistema humano que pode usar como uma arma para resolução, né? Essas coisas todas. Mas eu tenho que estar disposta para fazer. Isso é bem importante. Quero mandar um abraço muito apertado para as minhas alunas iniciadas, todas iniciadas no Reiki, não é? E dizer para todas que sou muito grata por vocês terem me escolhido como mestra de Reiki. E dizer para todos que quiserem e sentirem-se chamados, entrem em contato, se quiserem fazer essa iniciação do Reiki, que esse ano eu recebi ordem para fazer o Reiki 1 e 2. É claro que eu fui iniciada por um mestre, com certeza. O mestre, inclusive, ele não é... Um deles não é do Brasil, certo? Muito tempo atrás. Então, aquele que se sentir chamado para fazer a iniciação, pode me procurar pelo Facebook, pode me procurar pelo WhatsApp 51993080260. Certo, meus amigos? Quero lembrá-los também que dia 30 de julho, no domingo, estarei na Praça Mafalda Veríssimo, no bairro Petrópolis, participando de um evento maravilhoso. E essa praça faz parte da minha vida, que quando criança, né, eu morei minha vida toda em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, e faz parte da minha vida. Então, lá tem uma caixa d'água. O pessoal conhece também como a Praça da Caixa d'Água. E vai ter, então, vamos dizer assim, uma mostra de um filme, de um documentário sobre o bairro, que vai ser exibido dentro da caixa d'água. E este encontro vai se dar a partir das 11 da manhã até as 18 horas. Vai ter artesanato, vai ter comidinhas, bebidinhas, vai ter trapézio, essas coisas assim. Vai estar muito bom. Uma grande reunião com os moradores, então, do entorno, não é? Então, estamos convidando os nossos amigos que estiverem em Porto Alegre, dia 30 de julho, a partir das 11 horas, então, até às 18. Pode ir lá de tarde, depois do almoço, tomar um chimarrão, conversar. E eu estarei lá também prestigiando e participando deste encontro. E esse documentário foi feito, então, pelos alunos da museologia da URGS. Bem interessante e imperdível. Também lembrá-los, falando disso, que quem quiser doar livros pode levar livros para doação lá na Praça Mafalda Veríssimo. E falando em livro, aqui no município de Esteio, a partir de sexta-feira, nós estaremos então com a 20ª Feira do Livro, na antiga rua que chamávamos de Avenida do Carnaval e que chama-se Avenida Ernesto Dornelles. E a feira é do dia 28 de julho a 5 de agosto. Estão todos convidados para participar deste momento cultural do município, que terá algumas atrações locais. E o patrono este ano é Luiz Coronel. Maravilha, perfeito e tranquilo. O Anderson, gente, no programa dele vai aparecer com o cabelinho cortado, né? Ele cortou o cabelo. Vamos ver quem é que se tem mais alguém falando comigo. Quem tá falando comigo, mas eu não consigo ver. Falaram comigo? Já a Grazi, quem mais tu falou? Jaqueline Tish? Jaqueline Tish, I love you, baby. Feliz dia atrasado, dia da avó, porque tu baba naquela neta maravilhosa, né? É bonita, né? É bonita aquela menina. Muito bem. Aqui eu não enxergo aqui direitinho. Jaqueline Tish, todos que estão nos acompanhando. Onde foi o dia da avó e na Namburoquê, né? Porque quem é da religião ontem foi, né? Eu saúdo todos os seres, porque todas as energias são necessárias e dependendo da frequência que tu está trabalhando, uma energia que se faz presente, a gente ancora, não é isso?
para sempre ter harmonia. Porque é uma coisa igual a temperatura da água. E no calor forte, tu não vai tomar um banho quente, né? Que nem tu toma no inverno. Igual a energia que tu precisa para fazer as coisas. Fica, olha as chaves aí, ó. Tem que tomar consciência. Eu tenho um livro aqui, que é o meu livro de cabeceira. Recomendo. Arte da Guerra. Arte da Guerra. Vamos ver o que sai aqui hoje, assim, no... Eu sou uma mulher da intuição. Vamos ver o que sai aqui. Vamos ver aqui. Nunca optes por lugares de fácil acesso, mas de saída extremamente difícil. Se o inimigo abandona um terreno assim, ele procura ludibriar-te. Evita avançar, mas engana-o, levantando acampamento. Se ele for imprudente a ponto de seguir-te, será obrigado a atravessar esse terreno escabroso. Quando ele tiver engajado a metade de suas tropas, ataca-o e vencerá sem muito trabalho. É para pensar isso, é um livro de estratégias, não? É um livro de arte da guerra do Sun Tzu, que é um chinês. Então, vocês observem bem, né? Porque se começar a dar muita importância para muita coisa, você não vive a sua vida, e fica igual as namoradeiras que tem, assim, que eu acho tão lindo, aquelas namoradeiras, assim, nas sacadas. Vou tirar foto do Anderson, vou botar no Facebook, porque vocês soubessem. Ele fica abanando, ele fica fazendo assim, ele fica assim. Mas nós temos que realmente ter essa consciência para não amanhã depois ficar, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. É uma coisa muito interessante. Eu quero agora, nesse momento, antes de encerrar esse quanto de energia que se formou, pelo amor que eu tenho por aqueles que estão me ouvindo, porque alguma ligação nós temos, e pelo amor que vocês emanam através das suas visualizações e da sua participação nessa grande rede de amigos e que eu chamo de Tenda da Lore. Vamos fazer então uma meditação que eles estão me pedindo, então mais uma reflexão antes da gente encerrar esse encontro. O bom disso é que fica gravado. No momento que tiver mais apropriado, você pode assistir com tranquilidade. Então, respirando profundamente, soltando o ar. Mais uma vez, respirando profundamente. Através da divina presença de meu coração e do coração de todos aqueles que percebem sua essência enquanto ser, além dessa matéria física, nós pedimos permissão a Deus Pai Todo-Poderoso, aquilo que temos como crença divina, que possa nos emanar uma energia de tal intensidade que nossos centros, que nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar e esplênico, fluir a energia necessária de harmonia e tranquilidade, para que possamos então ter as condições necessárias para cumprir o plano divino. Envolva-nos com a luz branco resplandecente, para que possamos então ter a capacidade de perceber o que seja melhor e para tudo que não seja da divina luz seja dissipada e possamos trilhar o caminho que nós mesmos percorremos e fazemos. Que o brilho das estrelas, que a luz da lua, que o calor do sol possa ampliar-se de tal maneira e conduzir ao caminho que nós precisamos trilhar. Sob a proteção dos nossos guias e mentores espirituais,
e a todos os seres que ancoramos na Terra, nós encerramos este momento desejando a paz, o amor e a luz a todos aqueles que estão dispostos a ser o verdadeiro amor. Infinitamente grata. Abraço fraterno e toda a bênção.